Muito bom dia, você está no canal Oswaldo Lobo, é uma honra ter você aqui conosco. Eu sou o pastor Arthur Lobo e hoje a gente tem uma mensagem muito especial para você, para o seu coração, para o seu ministério. Eu espero que essa mensagem possa edificar muito a sua vida. Então já vai compartilhando com todo mundo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo e compartilha aí para os seus ministérios, para os seus amigos, para todo mundo estar por dentro do assunto de hoje. Hoje eu estou aqui com o pastor Oswaldo Lobo. Bom dia, gente. Graça e paz para a sua vida. O assunto hoje, espero que edifique a sua vida. Nós vamos, biblicamente, tratar a respeito de umas perguntas que têm chegado aqui por causa das questões aí do bebê reborn, né? Mas essa é uma pergunta antiga, tá? É uma pergunta que vem... As pessoas perguntam assim, demônios, biblicamente, demônios entram em pessoas, né? Você vê na Bíblia passagens, que são inúmeras delas, de pessoas endemoniadas. Atos 16, Atos 19, Marcos capítulo 5, Mateus capítulo 9, Lucas capítulo 8 e por aí. Mas demônios ficam em regiões, são territoriais. Demônios entram em objetos ou em bonecos. Quando eu era garoto, tinha uma série de filmes, uma franquia de filmes do Chuck, um boneco assassino, é um boneco que ficava endemoniada, né? Tem um que é de uma boneca, Annabelle. E agora tem aí gente fantasiando filiação com bebê reborn. Uma das perguntas que chegam pra gente também, e que é um outro contexto, mas também que perguntam muito, é se demônios podem se materializar, né? Também perguntam isso. E também uma pergunta que a gente vai responder aqui é se demônio entra em animal, em bicho. É isso aí, o assunto de hoje é esse. Nós vamos tentar buscar aqui nas Escrituras Sagradas, principalmente nelas, e juntar aqui com a experiência que a gente tem para ensinar para vocês. Pessoal, antes da gente começar então, os nossos livros estão aqui, a nossa viagem para Israel, tá bom? Se você tiver interesse em ir para Jordânia e Israel em janeiro de 2026, lembrando que as vagas são limitadas, a gente não leva grupo grande, né? Não. É uma viagem para um grupo máximo que vai com a gente 2 ônibus. Poder dar atenção. Máximo que ele veio 2 ônibus, depois senão eu fico doido. Poder dar atenção para todo mundo. E eu participo de tudo. O pessoal pensa, pastor, não, eu tô no café da manhã, a gente almoça junto, a gente janta junto, a gente vai... O guia sou eu. Pronto. O pessoal achar o guia sou eu. Garanta sua vaga agora, então entre em contato lá pelo WhatsApp no DDD 41 988028808. Fala lá com o Rubens, ele que é o dono da agência, da né? Operadora, tá bom? Eu falo isso porque, Arthur, o pessoal pergunta assim, não, porque tem caravana que eu vou, pastor, só vai dar uma parecidinha e vai embora. Não, eu vou do início ao fim, a gente decola junto e a gente retorna junto. A caravana inicialmente sai do Brasil, mas se você mora em qualquer outro país, você pode também encontrar direto lá no destino inicial da viagem, lá na Jordânia, certo? Tá bom? Os nossos livros estão lá no www.institutoexo.com. A gente tem lá toda a variedade de livros para você, para o seu conteúdo, na sua mensagem, para você poder se aprofundar muito mais naquilo que você está ministrando na igreja. E também para quem é pai, quem é filho, quem é a gente como a gente. Exatamente. Tá bom? Esse material é um material para seres humanos que têm um inimigo em comum e que servem ao mesmo Deus, ao Senhor Jesus. Para todo mundo. E os nossos cursos estão lá no www.pastorlobo.com ou no cursos.pastorlobo.com, vai direto lá, vai direto na fonte. Você pode ter acesso a tudo lá, temos cursos avulsos, tem um plano de curso, você pode ficar por dentro de tudo. Tá bom? Deus abençoe. Vamos lá então, pastor, para a gente poder começar. Então, demônios podem entrar em objetos? Podem. Eu vou responder uma pergunta que você fez no final. Primeiro, demônios podem se materializar? Bom, existem 3 passagens bíblicas que falam que as pessoas viram demônios, tá? A primeira coisa que a pessoa tem que falar, tem que entender. Zacarias capítulo 3, verso 1, o profeta Zacarias, ele vê Satanás. A Bíblia diz assim, eu vi Satanás em oposição ao sumo sacerdote Josué. Estava ali para se lhe opor. Em segunda, quem fala é Jesus. Em Lucas capítulo 10, verso 18, ele fala, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Em terceiro, no livro do Apocalipse. Apocalipse tem uma chamada uma guerra final, é a última rebelião, né? A primeira rebelião do ser humano como nação, como povo, contra Deus. Veja bem, o homem se rebela no Éden, ele solitariamente com a sua esposa.
É ele, Adão e Eva. Mas quando um grupo se rebela conjuntamente é em Babel. É uma cidade ali que hoje ficaria no Iraque, tá bom? Seria ali próximo ao Iraque, ou dentro daquilo que a gente chama de Iraque. É a Babilônia, Babel, a Torre de Babel. Ela é a segunda cidade mais citada na Bíblia. A primeira é Jerusalém. Então tem uma cidade santa, que é Jerusalém, e tem uma cidade profana, que é Babel. E ali, o apóstolo João, ele vê, saindo da boca de dois personagens, o falso profeta, é assim que ele está chamando a pessoa, e o dragão. Então ele vê duas figuras metafóricas, e ele vê sair 3 espíritos imundos, 3 demônios, que são demônios, a Bíblia diz isso, que são semelhantes a rãs. Então, primeira coisa, demônios podem ser enxergados? Podem, mas pouquíssima gente, escute, pouquíssima gente vê. O que as pessoas, na verdade, veem? Ah, pastor, vi um demônio. Elas veem vultos. Aí é um outro texto. Está em Jó, capítulo 4, verso 15. Ele vê mesmo, o homem bíblico ali, ele vê, ele fala, um espírito roçou em mim, meu pelo se arrepiou, eu ouvi uma voz e vi um vulto. Tá bom? Demônios podem se materializar? Demônios podem se materializar até como anjo de luz. Então, eles aparecem para as pessoas. Por exemplo, quando Jesus é tentado no deserto, ele é tentado por Satanás. A Bíblia não diz que ele viu Satanás. Não, pode procurar à vontade. A Bíblia diz que Satanás o tentou, o levou ao alto monte, o colocou no pináculo do templo, sugeriu para ele pecar, mas não diz que Jesus viu. Mas ouvir, ele ouviu. O que Satanás fala, ele fala. Então, o mais comum dos ataques satânicos é na mente, através de palavras. Número 2. Aí a sua pergunta. Demônios, eles entram em seres humanos? Foi essa a segunda pergunta? Isso. Entram. Entram, só que nem toda manifestação demoníaca, a gente chama ela de típica. A pessoa vai, entorta todo, vomita, cai no chão, rola. Essas manifestações, apesar de serem comuns, nem todas elas trazem essa violência. Por exemplo, a manifestação de Mateus 17, ela foi violenta. Sim. Aquele garotinho, a Bíblia diz que o demônio o possuiu e o sacudiu violentamente. Existe violência. Tem manifestações que você vai, agora tem outras que não são típicas. Tem uma manifestação, puxando um gancho da primeira pergunta lá que a gente fez a respeito dos demônios se materializarem, era de uma pessoa que você atendeu, inclusive, onde ela, não sei se sonhava que ela tinha relações íntimas com o demônio e que o demônio machucava ela. Ela não sonhava, ela entrava num estado de catatonia, a gente chama isso de paralisia do sono, que tem até uma resposta científica para isso. Sim. Mas o espírito imundo tinha relação... Se materializava... Não, ela sentia. Ah, tá. A pessoa chegava até o orgasmo. Mas isso era no início. Depois, o demônio começou a machucar, a ferir. Quando ela chegou no gabinete para mim, isso foi a primeira, porque isso que marcou. Foi a primeira vez. A pessoa chegava toda machucada. Ela chegou toda ferida. Eu achei que alguém tinha batido nela. Tanto que eu, como pastor, eu tenho um papel de protetor do rebanho. Eu ia levar ela direto para a delegacia das mulheres. Entendi. Eu ia levar lá. Eu falei, alguém tá batendo nela. Porque eu nunca tinha visto aquilo. Mas de fato acontece. Ela não via, mas o espírito imundo dominava ela. É o espírito da sensualidade. O nome desse demônio é incubus. O incubus, ele se manifesta de dia, de noite, como homem, como mulher, depende. E de fato ele toca as pessoas e ele abusa, tá bom? Entendi. Mas não é só isso, não. Eles têm nomes diferentes em cada lugar do mundo. Eu gosto de contar, eu estava no Japão e fui orar por uma mulher lá, manifestou nela um demônio que tinha um nome completamente diferente no Japão, um nome japonês lá, do hiragana, do katakana, aquelas línguas japonesas, tinha um nome lá, mas era igualzinho um Exu Pombagira, igualzinho, era a mesma coisa. Um parênteses aqui, já aproveitando para tirar a dúvida de muita gente,
em caso que a gente faz libertação em outros países, o demônio, ele fala o idioma do pastor? Você pode pedir pra ele falar? Só tirar um dúvida aqui no meio, um parênteses no meio do vídeo. O espírito imundo, ele anda por toda a terra. A gente tem que entender isso. Jesus, ele pergunta para Satanás, de onde você veio? Rodear a terra. Então, ele fala dialeto indígena. Não é que ele é poliglota. Aham. Mas, por exemplo, no Japão lá, o demônio começou a me enxergar em japonês. Aí chegou uma hora que eu não estava entendendo nada, eu falei, fala em português. Ele falou em português. Mas essa menina especial, essa pessoa que eu tratei, ela era brasileira, filha de japonês. Ah, entendi. Então ela falava as duas línguas. Então, é uma pergunta que eu não tenho resposta. Aham. Mas, por exemplo, uma vez eu estava na Itália e uma romena manifestou. Eu sei lá falar romeno. É. Eu não sei nem falar italiano. Aham. Italiano eu dou um buongiorno, ecco, prego. É isso, é o máximo. Pepperoni. Eu estava sendo traduzido por um pastor, né? Italiano, lá da região de Toscana. Eu estava pregando em Firenze. E uma pessoa, né? Uma romena manifestou um demônio durante um seminário que eu estava dando, que é o Sangue nos Umbrais. Tem uma parte que eu faço libertação. Esse seminário aqui tem inclusive o curso na plataforma curso.pastorlobo.com. E essa romena, eu falei em português, não preciso nem traduzir. Era uma romena que morava na Itália. E estava lá, porque lá na Europa, especialmente Alemanha, Itália, a União Europeia tem gente de tudo que é país hoje. Você chega lá, tem gente dos Países Baixos, que a gente chama de Holanda, né? Morando na França, em Luxemburgo, tem gente em Portugal, tudo que é como lugar. o nosso Mercosul aqui embaixo, né? É. Só que O Mercosul tá assim, porque hoje, por exemplo, Curitiba, a gente tem muito venezuelano, muito argentino, muito cubano. colombiano. Pelo colombiano, a gente tem muito aqui em Curitiba, pelo menos. Tá né? bem assim. Tem muita gente. Agora, voltando aqui à pergunta, né? Esse livro aqui, ó, Guerra Espiritual, eu trato bem desse assunto, né? Maneiras de manifestação. Então, demônio entra em gente, e aqui, num dos capítulos, eu trato sobre como o demônio é ativado, no sentido dele ter uma percepção de quem ele vai entrar e de quem ele não vai entrar. Eu coloco aqui eu mostro aqui como é que funciona, né? No mundo espiritual, você olha, são sintomas físicos, emocionais e espirituais. Você bate o olho, você já conhece, isso aqui é demônio. Eu estava lá na igreja, no culto de libertação, pouco tempo aí atrás. Estava lá, fui orar por uma pessoa. Normalmente, no final do culto, né, as pessoas não querem marcar gabinete, querem mágica. Ah, pastor, faz uma oraçãozinha por mim. Mas ela sabe já que está com problema. Eu estava com um time de intercessão, fui botar a mão na cabeça, fui orar e eu percebi uma manifestação típica, né, de uma entidade espiritual. Isso é um discernimento que veio com o tempo de maturidade no ministério. Aí eu perguntei para a pessoa assim, você está envolvida no ocultismo? Ela, não. Aí o filho dela falou, tá sim, pastor. Ela vai lá. Bom. Aí quando eu fui orar mesmo, aí que manifestou, mesmo mandei sair. Então tem manifestações que são típicas. Mas tem manifestações que você não percebe. Parece de ordem natural. Manifesta, por exemplo, epilepsia. Epilepsia é clínica. Você vai no psiquiatra, é um curto-circuito nas tuas sinapses, enfim, no teu cérebro, né? Um curto-circuito nas células do cérebro. Mas ele manifesta também como se fosse uma. Então manifesta com sonolência, manifesta com agressividade, manifesta com desmaio, às vezes manifesta simulando bicho, cachorro, onça, bicho, assim, como serpente, né? Você já esteve comigo ministrando, você sabe do que eu estou falando. Parte das cadeiras da igreja. Isso, e é feio, ele envergonha a pessoa e assusta quem não está acostumado. Você pega uma igreja que é um pouquinho mais tradicional, né? Pastor, por que na minha igreja é uma pergunta, né? Por que lá não manifesta demônio? Porque a manifestação demoníaca, ela vai te surpreender quando? Não é só
a santidade, mas é o confronto com a verdade. Aí você faz a pessoa confessar pecado, renunciar ao pecado, diz agora, em nome de Jesus, sai. Ela é provocada. A gente não aprende isso em seminário. Na verdade, o seminário te ensina teologia. Mas não te ensina o que as pessoas ficam assustadas. Você vai para o seminário, eu sou um pastor batista tradicional, mas fui formado num seminário presbiteriano. Então o seminário que eu fui formado é um seminário calvinista e presbiteriano. E eu sou pastor de uma igreja batista arminianista. Então, pastor, crente não fica endemoniado. Ele vai pegar aqueles textos, 2 Coríntios 5:17, Escritura se fez novo, né? Levantei a mão, aceitei Jesus, está tudo resolvido. Cara, o que eu pego de gente que foi batizada, que levantou a mão e que manifesta demônio, você sabe. Uma das manifestações mais bizarras que eu experimentei foi num casamento. Eu fui botar a mão na cabeça, 2 jovens se casando, e a menina que era crente casando com o menino que era marromeno, mas ele pediu para fazer o casamento. Ele vinha de vez em quando, nem lembro se ele era batizado, mas ela era batizada, trabalhava, né, gostava de trabalhar na intercessão e tal. Fui botar a mão na cabeça dos 2, foi ela que ficou endemoniada no casamento. A partir daí, eu nunca mais pedi para noivo se ajoelhar para fazer bênção das alianças. Entendeu? Não, é um sinal que segue, entendeu? É complicado. Voltando aqui a uma pergunta inicial que a gente fez, acho que o pessoal tem tido bastante curiosidade. Hoje em dia está muito em alta a questão dos bebês reborn. Quando a gente fala um pouquinho sobre isso, muita gente, pelo menos eu tenho visto isso nas edições, psicólogos, o pessoal tem falado a respeito disso, muita gente usa isso como talvez um escape. Porque tem gente que sonha em ter filho, nunca conseguiu ter filho, a primeira vez quer cuidar de um bebezinho e realmente a pessoa acredita que isso passa a ser um bebê de verdade. Mas isso não é um bebê de verdade. Porém, quando a gente fala no mundo espiritual, na libertação, demônios, eles entram em bebês reborn, eles entram em brinquedos, eles podem... Objetos, Vamos lá. Um bebê reborn é um boneco de plástico. Tá bom? Realista e tudo mais, mas é um bebê, é um boneco. Existe algo que chama-se o bloqueio da interação social. Vou dar um exemplo de bloqueio da interação social. É gente que fica viciada em videogame. O vício, ele tem diversas características, mas uma só fonte. A pessoa tem vício no tabaco, tem vício na cachaça. Agora é vício de jogo, né? Especialmente muita gente aprisionada, né? Nesses bets. Né? O vício, ele provoca a solidão. Quando a criança está viciada no videogame, por exemplo, ela não consegue interagir socialmente com mais ninguém. A mãe fala, meu filho, tá na hora de almoçar. Ele, peraí que eu tenho que passar de fase. Meu filho, é hora de ir pra escola. Não quero ir. Ele acorda, a primeira coisa que ele faz, ele vai pro videogame. Ele dorme jogando videogame. Vai à noite no videogame. Espírito Imundo. Esse livro, Casa de Paz, eu trato sobre isso, né? Sobre... Uma das questões que eu trato é sobre crianças, né? Que vivem esse bloqueio de interação social. Mas eu quero responder a sua pergunta. Demônio entra em objeto? Biblicamente falando, eu não consigo me lembrar, biblicamente falando, de um versículo que trate de um objeto endemoniado. Mas eu vou te explicar uma coisa. Por exemplo, o altar de Dan, o rei Jeroboão, ele levanta de novo. Isso não é aquela passagem de Êxodo que faz um bezerro de ouro lá em Êxodo 32, não. Isso, a gente já está lá na frente, no primeiro livro de Reis. Aí, um rei chamado Jeroboão, ele levanta um bezerro de ouro lá em Dan. Dan é norte de Israel. Ele levanta um outro templo de adoração lá. O reino estava dividido. Para o povo não ir para Jerusalém para adorar, ele faz um novo templo lá em Dan e outro em Samaria. Aí vem um profeta e amaldiçoa aquele altar. Aquele lugar fica amaldiçoado. Por exemplo, Jericó. Jericó foi uma cidade amaldiçoada por Josué. E a maldição de Josué 6, ela vai se cumprir em primeiro livro de Reis. Então,
quando você fala assim, existe objeto amaldiçoado, o que que eu já vi? Aí uma experiência pastoral. Eu já vi gente que tem um negócio chamado consagração ou encantamento. Isso é experiência, não é Bíblia. Então você não pode fazer doutrina com experiência. A doutrina você faz com a Bíblia. Agora, o que que eu vi? Por exemplo, fui expulsar demônio de uma pessoa. Demônio não saia, não. Eu penso uma luta. E demônio? Você fala assim, em nome de Jesus, sai. 98, 99 dos casos, ele vai embora na hora, mas nem discute. Uma resistência? Era uma resistência. Era um bloqueio. O demônio não sai, não sai, não sai, não sai. Havia um vínculo, e esse vínculo, sabe onde é que estava? Estava num piercing. Eu já fui expulsar demônio de gente. Teve uma moça, essa era bruxa, né? Mas vivia assim, no meio de bruxo mesmo, que fazia bruxaria. Essa moça se converteu e tinha um demônio que se manifestava toda hora nela. A gente não sabia de onde era, até que foi até a pastora Fabíola. Ela foi conversar com a menina e ela cruzou a perna, ela estava de calça e apareceu na canela era uma espécie de tornozeleira, com aquelas conchinhas que chamam de búzios, né? Sim. De palha. Que a gente sabe, a conchinha de búzios, quem fez foi Deus, não foi o diabo que criou o búzios, não, né? Agora eles pegam aqueles objetos e fazem consagrações. Gente, na hora que soltou aquilo, saiu. Teve uma vez um rapaz, esse cara, ele era prisioneiro, ele era muito violento. E ele carregava um cordão de aliança, né? O diabo falou assim, ó, enquanto você usar isso aí, ninguém vai te pegar. Então ele era uma proteção espiritual. Teve um caso onde a gente foi numa igreja e a gente viu uma manifestação parecida, onde ele o pastor expulsou o demônio e mandou o demônio pro sapato, lembra disso? Você estava comigo nesse dia. E aí no momento que ele falou, agora veste o sapato de novo, o demônio voltou. E manifestou na pessoa. Você estava comigo esse dia? Tava. Então, aí a pergunta é, demônios entram em objetos? É perigoso a gente falar isso, por quê? Porque tem gente desequilibrada que vai pegar e vai queimar tudo dentro de casa, achando que tudo é do diabo. Exatamente. E não é. É mais fácil você consagrar tudo a Deus. Eu faço tá bom? tudo. Então acontece, mas tem a ver com o vínculo que a pessoa dá. É a pessoa que dá o vínculo. Uhum. Ela que leva uma estátua para o encantamento, ela que leva um objeto para ser. Animal, por exemplo. Eu tratei de um cara que ele consagrou um cachorro, era um Rottweiler. Ele consagrou o cachorro a uma entidade. A Bíblia fala, por exemplo, que demônios entraram nos porcos. Em Mateus capítulo 9, em Marcos capítulo 5. Eles entraram nos porcos. Você vê manifestações espirituais em bichos. Quer ver uma coisa? Mula. Lembra da mula de Balaão? Uhum. A mula de Balaão viu o anjo do Senhor e Balaão não viu. A mula teve discernimento. Balaão tá batendo na mula, né? Sim. Capítulo 32 do livro de Números, 31 e 32. Ele pega a mula e a mula não quer andar, e a mula fala, por que você está me batendo? A mula fala com o profeta. Olha só que coisa. Então tem muitos teólogos que entendem aquilo ali como uma manifestação de anjos. Entendeu? Quando a gente fala sobre língua de anjos, o que são anjos? São seres espirituais. Uhum. São espíritos. É isso que Hebreus 1,14 diz. Os anjos são espíritos. Mas eles aparecem para os seres humanos? Aparecem. Josué encontrou com o anjo em Gilgal, capítulo 5. Né? O anjo aparece para Zacarias. Em Lucas, capítulo 1. Zacarias está entregando incenso, ele aparece, ó. Deus ouviu tua oração, você e tua mulher vai ficar grávida. Isabel, mãe de João Batista, né? Isso é no Novo Testamento. Então, a aparição de anjos são extremamente comuns na Bíblia, mas não são anjinhos barrocos. O anjo, quando aparece para as pessoas na Bíblia, eles causam um temor. Quer ver um cara? Esse homem é um extraordinário, o nome dele é Daniel. Tem um livro, a Bíblia fala, o livro do profeta Daniel. Uhum. Pega Daniel capítulo 10 e lê ele do versículo 1 até o versículo 10.
Quando o Daniel está jejuando, ele não está provando de comida sacrificada, ele tira 21 dias para jejuar diante de Eufrates. Quando o anjo aparece para ele, a Bíblia diz que ele perdeu as forças e desmaiou. É. Primeiro ele fica tenso, depois vem um pavor sobre ele. Por que que o anjo, a visão de anjo de Deus, provoca tanto medo? Muito medo nas pessoas. Porque os anjos servem na presença de Deus e quando eles vêm, eles carregam a glória de Deus. Você lembra de Isaías, o profeta Isaías? Aham. Pô, não tem ninguém que fale mais da vinda de Jesus do que Isaías. Mais claramente, pelo menos. A Virgem conceberá, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando ele vê os anjos, ele fala, ai de mim, tô frito. Eu sou homem de lábios impuros, que habito no meio de impuros lábios, e meus olhos viram o trono do Senhor. Ele viu só o trono. Ele não viu o Senhor. Ele vê os anjos. Quer ver outro cara que fica apavorado? O Jeremias. Ele vê os serafins. Os serafins, eles guardam a santidade de Deus. É um nível hierárquico de anjos. Os querubins, eles guardam a glória de Deus. Gente, quem vê o mundo espiritual, apavora de santidade. Agora, quando você fala sobre lugares, sobre objetos, sobre bichos, sobre intenções malignas, presta atenção, sempre tem que haver o quê? O homem tem que querer. Tem que ter É um convite. um pontapé inicial. Toma essa fitinha aqui que vai te dar sorte. Você vai lá, não, vou amarrar a fitinha, vou fazer uma reza. Faz um pedido aí. Você não conhece ninguém que fez pedido por causa de fitinha. Mas o diabo continua enganando. Então a pessoa carrega amuletos, carrega patuais. Então tem vínculos que quando você está fazendo libertação, você não pode tocar na pessoa. Eu não toco ninguém. Eu falo assim, tira essa correntinha. Tinha correntinha com ferradura. As pessoas ainda pensam pirâmide. Aqui na frente também. Tu sabe o que é pirâmide? Ah, Eu tive no Egito ano retrasado, tive no Egito. A pirâmide é uma grande sepultura. Dentro da pirâmide, eles sepultavam os faraós e a família do faraó. Então, as mais famosas são as maiores do Egito. O Egito tem mais de 500 pirâmides. São caixões de gente rica. Pronto, isso que é uma pirâmide. Só que ele acha que aquilo lá dá sorte. Aí ele pendura trevo de 4 folhas, bota sal grosso atrás da porta. Ele, enfim, tinha figa. Uma geração antes da minha geração acreditava que a figa dava sorte. Não, faz figa para você ter sorte. Então o diabo ele se aproveita disso. É uma espécie de acordo que a pessoa faz, entendeu? Então a resposta, não sei se a gente tem tempo aqui ainda. a gente tá caminhando pro final já. A resposta é: mundo espiritual, ele exerce influência ou dominação na vida do homem, sim. O demônio entra até em pedaços do corpo. Os olhos viram, a pessoa fica surda. Jesus, ele fala, ó, demônio surdo mudo, sai dele. Demônio provoca enfermidade. João 5, Marcos 5, Lucas 13. Demônio deixa o cara doente. Adoece a pessoa. Mas que doença é alergia? Tudo isso que a gente tá falando também tem um lado clínico das coisas. Claro, eu sempre mando para o hospital primeiro. Então, assim, pastor, é demônio. Vai no médico. A gente comentou aqui a respeito, por exemplo, de bebê reborn, mas também existe pontos onde a pessoa, de fato, precisa de uma ajuda psicológica. A gente tem visto notícia o pessoal indo com bebê reborn para pegar a fila prioritária em banco. Gente, tem gente que aí cara, é loucura. O bebê reborn viu, gente? É um brinquedo. Eu acho feio demais. Eu olhei assim, caramba. Tem uma cara de um bicho endemoniado mesmo, não tem? Eu não sei o que as pessoas veem, mas eu não sou a pessoa ideal para falar isso. Mas eu sou um brinquedo. Menino gosta de carrinho, menina gosta de boneca. É um brinquedo. É claro que assim, quando a gente brinca aqui, a gente tá num bate-papo leve, mas quando a gente vai tratar isso com a pessoa, a gente tem que entender o lado da outra pessoa também, né? Então a gente também, de uma forma que a gente comunique,
para outra pessoa que tá com um bebê reborn, né, por exemplo, para entender o que às vezes a pessoa sofreu um trauma na vida e agora tá com o bebê reborn. Às vezes é só fantasia. O problema é a pessoa viver na infantilidade. Quer ver um negócio? Tem um espírito imundo que é comum. As pessoas, é bonzinho, meu protetor, o tal do Cosme, Damião e o Dom 1. Gente, quando manifesta esse demônio na pessoa, pensa um demônio chato. Chato. Resistente. A pessoa manifesta que nem criança. Aí fica falando. Que nem bebezinho. A pessoa é irresponsável com dinheiro, é irresponsável nas suas relações, é irresponsável como pai, é irresponsável como mãe. Interessante, ele trata as coisas com infantilidade, sem maturidade, sem responsabilidade. Então, ele é um espírito imundo, entendeu? Apesar das pessoas concederem a ele um grau de, entre aspas, santidade. Mas não tem nada disso. É uma pessoa que já morreu, é o que eu chamo de necromancia, disfarçada de, não, eu vou aqui rezar para um santo. O cara morreu. Você não tem comunicação entre morto e vivo. A única pessoa que faz ligação entre Deus e você é Jesus. Mas na cabeça dele aquilo representa. O boneco, o reborn, é só um boneco. Todo mundo tem a fase da infantilização. Até Paulo diz, quando você era criança, você pensava como criança. Agora, que não pode. É o cara de 40 anos vivendo na fantasia dos games, dos brinquedos. Ele só se for uma brincadeira que pra ele, eu sou dono de uma loja de brinquedo. Eu sou dono de uma franquia que vende videogame. Eu produzo. Agora, chega uma hora que você tem que viver o real. E o bebê reborn, do jeito que estão tratando, me parece assim, doentio no sentido de atrasar e fazer a pessoa viver dentro de uma realidade que não existe. E cria um mundo fictício na cabeça dela. É. Pessoal, a gente, como eu falei, estamos caminhando pro final. Pastor, antes da gente dar as últimas considerações aqui e fechar o assunto, a gente está então com o curso.pastorlobo.com. Você quer falar um pouco dos cursos? Gente, os cursos começaram assim. Muitas igrejas, mas muitas igrejas me convidando para ministrar o meu seminário. Os seminários, eles têm 8 ministrações. Aí a gente, não, pastor, não dá, vamos fazer 4. Então, eu tenho aqui o Casa de Paz, Cura e Libertação da Família. Eu trato, inclusive, desse tema, quem está falando nesse livro aqui, nesse aqui também, o discernimento espiritual. É um seminário voltado para a restauração de identidade de pai, de mãe, de papéis, de marido, de mulher, de filhos, da bênção dos pais sobre os filhos, da desgraça, da maldição dos pais sobre os filhos. Eu trato aqui de como tirar filhos do cativeiro das drogas. Eu trato sobre como restaurar um casamento que foi atingido pelo adultério. Aqui é um livro que eu falo sobre família. É um seminário, é um curso que eu tenho, são 40 horas, lá na plataforma curso.pastorlobo.com. Tem esse aqui, ele é um curso mais robusto, no sentido, porque tem muita gente que gosta de trabalhar com libertação e muita gente que gosta de trabalhar com cura da alma. Mas pouquíssima gente gosta de trabalhar com batalha espiritual. Aqui eu ensino o confronto mesmo, como lidar. Aqui eu trato sobre resistências espirituais, sintomas espirituais de prisões, de cativeiros, de fortalezas, como lidar com legiões de demônios, com as falanges, as unidades confederadas, como funciona o jejum na guerra espiritual. Então, eu trato tudo nesse livro aqui. O Sangue nos Umbrais, não. Ele é um livro sobre libertação. E esse curso também está na plataforma. Eu tenho o livro e o curso online. Lá no curso. Todos eles são assim, né? Tem o livro e tem o curso. Então você compra o livro como se fosse apostila e o curso você assiste online. Esse livro aqui, ó, Aliança de Almas, é um livro que eu não consigo falar dele no YouTube. É um negócio tão interessante, porque eu ganho toco. Porque eu trato de palavras, eu não sei nem se eu posso falar aqui. Eu falo sobre prostituição, adultério, sensualidade, pornografia. E eu acho que a inteligência do YouTube, quando ouve isso, ele... Puff, ele corta, tem a alimentação por idade, né? Restrição por idade. Ah, por idade. Então, mas é um livro, gente. Se você quiser saber mais, aí você tem que entrar na plataforma para poder. A plataforma não tem essas limitações que a plataforma do YouTube tem, né? E aí a gente consegue falar com muito mais profundidade a respeito
desse seminário. Eu falo sobre aliança de almas, são 8 videoaulas, dá 40 minutos 40 minutos por aula, mais a leitura da apostila, que é digital. Aliança de almas, a definição de pactos, né, sexuais, como os corações ficam desorientados, a intimidade sexual, alianças corrompidas, abuso sexual, a diferença entre repúdio e divórcio. Muita gente pergunta isso aqui. E as perversões sexuais. Esse livro aqui, ele é um curso também, do curso.pastorlobo.com. O Intercessão em Chamas, que é um livro de guerra espiritual, mas com a oração. Eu tenho mais 4 cursos, bênção financeira. A gente pode... Eu fiquei devendo aqui, a gente ficou devendo, fazer 2 podcasts, a gente pode fazer amanhã, sobre como não casar errado e como acertar depois que casou, e um sobre finanças. Tá bom? Essa semana ainda tem mais podcast pra entrar. Tem muito mais coisa pra falar também pra vocês. E a nossa viagem de Israel, né? Os livros estão no institutoexo.com, então você pode adquirir os livros nessa plataforma também. Nossa viagem de Israel de 15 a 26 de janeiro de 2026. Nós vamos sair de São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, e vamos pra Jordânia. A Jordânia é um país muito... Gente, pensa um país... De uma beleza, e eles tratam o brasileiro com todo carinho, com toda a moderação. A gente é muito amado, né? Muito amado, interessante. Como é que o brasileiro, eles têm um carinho enorme pelo brasileiro. A gente vai visitar lá as 7 maravilhas, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, Petra. E depois nós vamos para Israel, vamos ficar lá muito próximo de Jerusalém. Vai ser uma benção. De 15 a 26 de janeiro. Qual o telefone? 419? É o DDD 419-8802-8808. Fala direto com o Rubens ou com o pessoal da FRM. Isso aí. O pessoal pergunta bastante. Pastor, você vai estar lá na caravana? O pastor fica o tempo todo na caravana. E é o seguinte também, a caravana, inicialmente, ela sai de São Paulo, né? Todo mundo se encontra em São Paulo e vai pro destino lá da origem, né? Onde começa a caravana. Mas você que mora em outros países, você pode ir também. Qualquer lugar. É só ligar pra FRM, ele vai acertar contigo. Acerta uma forma de você chegar e encontrar com eles na Jordânia, tá bom? É isso? Vai ser isso, vai ser lindo. E olha, você que tá em Curitiba, ou que vem a Curitiba, ou que tem parente em Curitiba, você tem filho estudando, você tem parente que tá buscando igreja. Nossa igreja é a Igreja Batista Bom Retiro. Nós plantamos 2 novas igrejas. Uma na cidade aqui do lado de São José dos Pinhais, perto do aeroporto de Curitiba. Na verdade, o aeroporto de Curitiba é o aeroporto de São José dos Pinhais, do lado, né? E também no bairro do Ganchinho, aqui em Curitiba, estamos plantando igreja. Você visitar a gente, nosso endereço é Avenida Desembargador Augusto Simas, 1772, culto às 9, às 11, às 16 e às 19 horas. Sempre esse é o endereço da sede. Da sede. Então tem esse detalhe também. É que eu prego nesse endereço, né? Os outros endereços são das expansões, tem outros pastores, mas também é parte da nossa igreja, né? Que compartilha da mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo crescimento. Então... é isso, esperamos vocês aqui para visitar a gente, Deus abençoe. Gente, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo e manda esse vídeo para todo mundo, pra gente poder alcançar o maior número de pessoas com esse conteúdo. Você que tá seguindo a gente aí, bota aí uma sugestão de tema pra gente tratar, tá bom? Fica com Deus. Você que tem seus amigos aí que estão falando de bebê reborn, já manda esse vídeo pra todo mundo, né? E você que tem amigo aí que tá falando que bicho fica endemoniado, que o objeto, sabonete, perfume e fica endemoniado, manda também pra ele saber. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre demônios territoriais na próxima? Pode ser. Então amanhã, gente, com a gente aqui, é amanhã que vai sair outro? Amanhã vai sair outro. Amanhã, vamos falar sobre demônios territoriais, você vai entender isso. Tchau, gente. Deus abençoe, fique na paz, até uma próxima.